Pronto, estamos já prontos para iniciar. Como estou fazendo de casa, vocês perdoem aí uns filhos caninos que nessa hora perturbam um pouquinho. Mas vamos lá. Boa noite, boa tarde e bom dia de onde e quando você, leitor ou espectador, estiver acessando esse vídeo. Esse é mais um talk do grupo de pesquisa em finanças digitais da UFPE. Nós somos um grupo financiado pela universidade, bancado pela universidade em dois cursos, o curso de Sistema de Informação e o curso de Economia. Temos o certificado do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq e, enfim, estamos com um conjunto de pesquisas que podem ser vistas na nossa página no YouTube. É fácil, basta colocar Grupo de Finanças Digitais que encontra o nosso grupo. Eu gostaria, inicialmente, de já avançar. O próximo toque da gente será com o Domingos Monteiro, que é o CEO da Neurotech. Nós, hoje, temos a grata satisfação de receber o André Carneiro. Eu vou dar algumas linhas bem rápidas dele, mas ele vai poder falar mais um pouco sobre a atividade dele. Já trabalhou com várias tecnologias emergentes, já foi do Business Lab de blockchain e DLT no Itaú Unibanco, trabalhou com projetos no mercado financeiro e também com sistemas tradicionais do mercado financeiro em renda fixa, derivados. Enfim, é um profissional com uma larga experiência e hoje é diretor executivo da BB-Chain. Então, antes de avançar em algumas coisas, eu queria que o André desse as suas preliminares. Opa, boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar e a troca é sempre enriquecedora. Então, vai ser um ótimo tempo aqui juntos que a gente possa estabelecer uma boa conexão e aprender junto, porque no final do dia é sempre sobre isso, sobre o que a gente aprende quando a gente está num coletivo maior. Perfeito. André, deixa eu te colocar um histórico aqui para você entender de onde saiu o convite. Eu comecei a me interessar por essa área em 2016. Eu orientei 3 trabalhos de conclusão de curso no Centro de Informática em 2016 e fiquei acompanhando à distância, mas no ano de 2020, nosso amigo aqui, Antônio Valença, me convidou para participar de um CBDC Working Group da empresa R3. Foi um negócio extremamente envolvente. Eu acho que o Valença lembra bem desse trabalho. Foi a inserção da Pitang nessa área, e depois a Valença pode até falar um pouquinho mais sobre essa experiência, mas fiquei também com essa noção de que a BB-Chain era, de fato, a primeira empresa a trabalhar com blockchain que eu passei a conhecer, e conheci o Felipe e o Rodrigo, que são os fundadores. Enfim, a experiência foi muito interessante. E, recentemente, eu vi uma entrevista sua no Future of Money, da revista Exame. Aí eu disse, essa é a chance agora de saber mais sobre a BB-Chain, mais sobre o que vocês estão fazendo, a experiência de sucesso que vocês estão tendo. E eu queria que você relatasse
essa experiência, pode citar os cases. Eu estou muito interessado no case da energia elétrica, porque eu venho trabalhando em energia elétrica, e finalmente chegar no consórcio do Drex, que é o que todo mundo está esperando. Então, como a gente diz aqui em Recife, o microfone é todo seu. Vamos lá. Acho que é importante te dar um panorama geral sobre a BB-Chain, né? A BB-Chain, ela é uma empresa, e gente, eu falo com as mãos, então peço desculpas aí. A BB-Chain, ela é uma startup especializada em blockchain para o segmento corporativo. O que significa isso? Significa que os nossos clientes são, em geral, o B2B. Então, a gente está atendendo nativamente muita gente do mercado financeiro, né? A BB-Chain, ela nasce de uma junção de mercado financeiro com um pedaço de academia. É até um fato curioso, né? Porque no final do dia, alguns dos co-founders, né, que é tanto eu quanto o Bueno, a gente fazia parte do Centro de Excelência em Blockchain do Itaú, né, que é basicamente o mercado financeiro, onde desde 2014, 2015, basicamente, a gente já trabalhava com blockchain, e eu ainda cito isso porque é importante, a gente tinha a chance de trabalhar com blockchain no maior banco da América Latina e profissionalmente. Não era uma curiosidade, a gente era remunerado, inclusive, para entender, para descobrir a tecnologia, para experimentar a tecnologia, para educar a instituição no contexto da tecnologia, isso lá já em 2015. Então, eu e o Bueno fazemos parte do mesmo time, Felipe, a gente já tinha ali um contato, e aí fomos lá fazer alguns cursos dentro da USP, né? A gente estava lá na parte dentro da elétrica, fazendo alguns contatos lá. Eu cheguei a fazer aula como aluno especial, pegando algumas aulas e fazendo algumas matérias, né, que eu tinha interesse em Big Data, inteligência artificial. Eu aproveitava e fazia esse cenário. E ali a gente já está em 2018, a propósito, a gente está aí fazendo esse mês 5 anos de BB-Chain, tá? Então, é uma jornada e tanto. Então, a BB-Chain começa lá em 2018, né? Aí com os meninos já ativamente. Eu ainda fiquei dentro do Itaú um tempo depois disso, e 2020 eu falei, ok, já deu, agora é hora de sair também e dedicar e colocar foco. Então, a BB-Chain, ela nasce entre a academia e o mercado financeiro, já com esse viés de pegar grandes projetos e fazer esses projetos acontecerem. Uma curiosidade sobre o termo, né, o BB do BB-Chain, de Blockchain on Business, né, porque era a nossa ideia desde o início, né, poxa, a gente precisa falar de negócio e menos sobre tecnologia, a gente precisa entregar valor de negócio enquanto a gente fala sobre tecnologia no geral. Então, a gente nasce nesse contexto, nasce ali na academia. Até uma curiosidade, assim, as primeiras atividades da BB-Chain foram treinamentos e foram na universidade. Então, a gente foi convidado lá para a cadeira de computação distribuída, né, para palestrar junto e fazer parte de algumas aulas, como convidado. Nós, professores, fazem isso, a gente é convidado, às vezes, para dar uma aula para a turma, e a gente acabou fazendo todo esse processo. A gente nasce dessa jornada de treinamento já na USP ali, e dali é que a gente vai começar a derivar para um builder, para um estúdio, para outros cenários. Por exemplo, agora a gente é uma empresa que está já bem posicionada no mercado corporativo, e aí pegando alguns ganchos que o professor trouxe, né? Então, por exemplo, a BB-Chain, ela consegue ter uma amplitude de projetos, né? E um aspecto bem diferente. Amplitude no sentido de a gente já teve a oportunidade de trabalhar em projetos tão pequenos quanto grandes projetos. E na amplitude que a gente pode falar assim, poxa, qual é o setor que a gente já trabalhou hoje? A gente já trabalhou em agro, né? A rastreabilidade nem se fala. Então, a gente trabalhou em agro, rastreabilidade, energia, mercado financeiro de ponta a ponta, né? A gente vem trabalhando já há alguns anos. Mais recentemente, a gente está trabalhando com algumas coisas ligadas à circularidade e ESG, são 2 projetos que estão no nosso pipe rodando atualmente, né? E aí, no frigir dos ovos aqui, a gente tem um cenário que é o Drex, né, que é a parte de CBDCs, né, onde a gente tem
dois papéis de atuação, né? A gente tem um papel de atuação pelo consórcio, que é o consórcio ABC, que para quem não conhece, a BBC é a Associação Brasileira de Bancos. Ela congrega basicamente os bancos de porte médio, né? Então, o sistema financeiro tem os S1, S2 ali, que são basicamente menos de uma dúzia de bancos, né, que são os grandes bancos. E aí você tem todo o restante que estão de S2 para baixo, né? Então, são bancos, desde ser bancos regionais, por exemplo, pode ter um banco de uma determinada região do país, como no caso da BBC, tem um banco de Ribeirão, que é uma cidade aqui muito forte no aspecto agro, até, por exemplo, um C6 ou um Nubank, que está lá dentro. Então, eu brinco que o médio é meio dísparo, você tem um médio de tamanho diferente ali nesse cenário. E a gente vem se posicionando nesse cenário, atendendo esses tipos de contexto. Aí eu vou fazer o corte aqui que o professor pediu, que é falar um pouco de energia, né? Mercado de energia, e depois a gente vai um pouquinho mais para a parte do real digital e como é que a gente está atuando nesse cenário. A gente olha para o mercado de energia, a gente teve tanta oportunidade de apresentar projetos quanto de fazer alguns projetos em dois cenários, né? Quando a gente olha para o mercado de energia, a gente está basicamente criando ou instrumentos financeiros, né, instrumentos financeiros representados em blockchain, né, que é o quê? Eu vou fazer lá uma compra de um contrato futuro de energia, só que efetivamente esse contrato já vai estar registrado no blockchain, permitindo um mapeamento, execução automática, bem como você tem uma parte onde você eventualmente tokeniza esse processo. Então, você pode tokenizar um crédito de energia, um direito a um crédito de energia, vamos tentar colocar um utility token aqui, né? Vamos falar assim, eu posso ter aqui um utility token que ele me dá direito a, né, utilizar energia, então você poderia ter aqui, a gente fez algumas experimentações de alguns projetos que vão desde, ok, eu posso criar um utility token de energia verde, ou quero ir mais deep, né? Eu quero especificamente de hídrica, que também se encaixa no bloco. Ou não, eu quero ter um utility token aqui que é claramente de energia suja ou de origem de uma matriz não tão limpa. E esse processo, as empresas produtoras, né, o que elas fazem? Elas emitem esses direitos, né, esse possível direito de compra dentro de uma estrutura blockchain para venda hoje de uma energia futura. Então, na verdade, que elas estão... É muito similar ao mercado que já existe há algum tempo, né? E agora com o mercado de energia abrindo para players menores, tende a crescer muito, tá? E esse é um mercado que sempre foi regulado, porém desregulado, né? A gente sabe que já teve situações de se vender mais energia do que existia, né? E aí tiveram alguns problemas nesse mercado, mas agora com a ideia em si, já começando a operar em blockchain, já tendo essas oportunidades em blockchain, não quer dizer que eventualmente alguém não vai vender energia que não tem, mas será transparente que o fez. Porque a tecnologia não vai resolver algumas coisas da natureza humana. Porque vender aquilo que não tem é uma outra história. Mas quem emitiu um token, a quanto está lastreado, a quanto está exposto, de uma maneira compartilhada, né? Porque essa é uma característica fundamental da estrutura de blockchain. A gente pensa muito em blockchain sobre o aspecto de tecnologia, quando, na verdade, o grande poder da tecnologia é o que ele entrega no final do dia? Ele entrega uma verdade compartilhada e incontestável. E uma verdade compartilhada e incontestável, porque todos acordaram com o protocolo em si, no mundo dos negócios é fantástico. Então, eu sei que isso é verdade, isso não é verdade apenas para mim, é verdade para todo mundo que está nessa cadeia. Então, isso em setores como energia, como agro, e outros mais, é muito poderoso. Então, no setor de energia, a gente vem trabalhando nesse cenário, tanto de tokenização, quanto de distribuição. Eu tenho, professor, uma visão de que ainda está embrionário, está muito aquém do que poderia, tá? Dentro do segmento. Não é, talvez, um segmento que vá se alavancar tão rápido, até porque isso desrompe muitos players que existem no mercado, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que blockchain, para quem souber, ele cria novas oportunidades. Para quem não souber, na verdade, você perdeu o seu mercado. Então, por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar descoberto.
E eu trabalho na assimetria de informação. A outra pessoa não sabe que eu estou descoberto e eu estou descoberto. Se você tem esse modelo de negócio, tudo bem, a gente sabe que esse modelo de negócio existe em diversos segmentos. Quando você coloca uma estrutura dessa dentro de uma plataforma de blockchain, acabou, né? Porque vai ser claro o quanto você tem exposto, se você está ou não descoberto. Mas eu vejo a parte mais positiva, que é para quem quer realmente é produtor, para quem quer realmente executar esse cenário, tem uma chance incrível, né? Imagina hoje se a gente pudesse fazer um cenário, e a gente ainda não está discutindo, estou pegando o setor de energia, né? A gente nem sequer está discutindo transfronteiriço, né? Porque em tese eu poderia fazer o seguinte, eu posso eventualmente, como uma subsidiária de empresa externa, né, que tem, por exemplo, uma fábrica, uma matriz no Brasil, comprar via token, né, ou adquirir o direito de compra, né, de energia de matriz limpa aqui no Brasil. Cumprindo com isso, às vezes, os meus compromissos de ESG, que eu tenho eventualmente na matriz. Não sei se vocês acompanharam, né, mais recentemente a Apple zerou o cenário de emissões dela, e é uma empresa global, né, então ela fez isso globalmente. Então você tem um cenário onde você poderia fazer toda essa estratégia de compra de uma energia de matriz verde, interligando, por exemplo, com uma pegada de energia verde aqui. Tá? E a sua matriz aqui no Brasil está utilizando isso, você está compliance com as suas normas, aí de governança corporativa, né? Porque às vezes isso inclui que a empresa vai participar de algum tipo de fundo específico, né? Então, na parte de energia, é isso que a gente tem aí dois clientes que a gente operou em cima disso, né? Um é a Forra, que é do Sul, né? Forra é uma startup nesse segmento, Forra e Banks, né? Que são ligadas a esse cenário, que são os projetos que a gente atuou nisso. E mais como laboratório também, como diversas experimentações ali, foi um leque mais amplo, né? A gente fez diversas experimentações, diversos protocolos, chegamos até a fazer junto com eles tokenização, junto com o pessoal de Furnas, né? Junto com um outro time que estava lá. Então a gente teve toda essa chance de experimentar, né? Agora está andando e eles estão já utilizando a parte de tokenização de energia, né? E aí a gente vai para um cenário, quando a gente sai do segmento de energia, tudo bem? Porque aí eu paro e vou para outro. Não, tudo bem, tudo bem. Depois eu pergunto mais, tá bom? Vai de frente. Tá. Então, na energia é isso que a gente atuou. A gente ainda acha que é um mercado pouco explorado, tá? E como é que a gente imagina que isso aqui vai escalar, né? A gente, não só olhando para o mercado de energia, antes de a gente entrar em Drex e Real Digital, como que a gente tem pensado nesse cenário como tecnologia e como empresa, como estratégia, né? A gente imagina que esses pioneiros pagaram um pedágio aí de fazer a tokenização de uma maneira talvez muito projetizada, ou vamos dizer assim, manual, né? Então você pega caso a caso, projeto a projeto, tokeniza, vê distribuição, vê todo esse processo. É legal, é importante e é uma fase que foi necessária. A gente olha os próximos 2, 3 anos, e pensando aí já uma correlação com o Drex, né, que é o Real Digital, a gente olha para uma outra figura. A gente olha para esse cenário de tokenização, no nosso caso, virando cada vez mais um cenário de commodity, onde a gente transforma isso para o cliente em um produto, né, e ele vai ter que se preocupar muito mais com a sua adequação regulatória, se ele pode ou não fazer aquilo, né, porque por exemplo, eu não acredito que eu, André, no meu CPF, poderia gerar tokens de energia arbitrariamente, né? Porque eu não sou um gerador de energia, mas toda a parte tecnológica a gente vem abstraindo para os clientes de maneira que uma empresa de energia ou um gerador de energia de menor porte, brevemente vai poder estar fazendo a sua tokenização de energia na parte tecnológica, como um serviço, e ao mesmo tempo que ele já tem a qualificação adequada para estar dentro da regulação. Esse é um ponto importante, né? Você precisa fazer aquilo que você está regulado para fazer, né? A tecnologia não cria uma regulação nova. Então, se você está dentro do mercado de energia, existe uma regulação desse mercado, o que a tecnologia está fazendo é gerar uma facilidade
um desrompimento aqui, uma abertura maior desse mercado. Tá? E aí, com essa estrutura de tokenização interligada ao real digital, que é o que a gente vislumbra agora em um ciclo de 2 anos no máximo, né? A gente está falando de o ano que vem já é piloto, né? Na verdade o piloto já está acontecendo, né? Agora, enquanto a gente está falando aqui, já está acontecendo o piloto de algumas operações. O ano que vem a gente está entrando em outro patamar de piloto, e aí num prazo de, a gente está falando de 23 até 2025, a gente está falando desse negócio rodando efetivamente. Agora começa a juntar essas duas coisas, né? Imagina que eu tokenizo a energia, que eu estou pegando o gancho aqui que o professor trouxe, numa ponta, né? Mas eu vinculo nesse contrato de tokenização ou de troca de energia já o real digital, que é a tal da programabilidade do dinheiro. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, quando a pessoa entregar esses tokens que dá direito a ela a executar contra a empresa uma dívida de entrega de energia, você automaticamente libera contra a carteira desse participante, né, o valor em real digital. Então, você tornou uma transação que antes era burocrática, documental, extremamente lenta e morosa, num processo que, inclusive, pode ser assíncrono, tá? Então, por exemplo, eu estou comprando energia, a gente está falando basicamente de um contrato de DVP, né, um Delivery Versus Payment, de energia contra real digital, por exemplo, né, um contrato de energia contra real digital, aonde basicamente uma ponta pode encostar o real digital a qualquer momento, elas não precisam ser ao mesmo tempo, né, e quando a outra ponta entregar a sua contraparte, por exemplo, energia, mas já que eu entrego primeiro o dinheiro e o cara entrega a segunda energia, os tokens que valem energia, né, essas duas condições estando ocorrendo, a troca é feita atomicamente. Não existe um risco de, eu passei o token o direito e o cara não entregou. Então, tem todo um arcabouço tecnológico que junta as duas coisas, né, quando a gente olha para o segmento brasileiro em cima desse cenário. Perfeito. Deixa eu fazer algumas perguntas. Se você entrar no nosso grupo lá no YouTube, eu fiz 2 apresentações mostrando qual é a minha leitura sobre essa nova realidade das finanças digitais. Isso está baseado numa metodologia que eu desenvolvi num livro em 2015, onde eu destaco a arquitetura, tendo como unidade básica a empresa, né? Então, a arquitetura empresarial condiciona a governança e a governança vai determinar o crescimento. E aí eu estendo nesse grupo nosso a unidade de pesquisa de empresas para um ecossistema de empresas, ou seja, meu novo foco de análise é o ecossistema. E, nesse sentido, quando você tenta ver a arquitetura do ecossistema, tem muita coisa nova acontecendo, as estruturas de mercado estão ficando muito, muito sofisticadas quando você junta esses diversos segmentos da economia real, agora com a economia financeira. Mas tem um detalhe que é um pouquinho mais complexo ainda, que é o da governança. Então, a minha pergunta a você é o seguinte, em que medida você vislumbra que esse estágio embrionário da evolução do blockchain se deve à pouca compreensão da necessidade de governança desses sistemas distribuídos, porque não é fácil você coordenar diversas empresas, diversos interesses e sem como é que eu diria, uma hierarquia centralizada. Então, nesse sentido, como é que você vê essa questão da governança? Tá, é perfeita a pergunta. A gente tem, como a gente veio desde 2015 olhando para isso, eu vi passando alguns grandes big issues, né? Eu vou fazer um pouco para a gente chegar na governança, porque eu acho que é importante. O primeiro era o throughput. Era tudo sobre TPS. Nem se perguntava qual era o caso de uso. Era sobre o throughput da plataforma. A plataforma tal faz tanto. Às vezes eu nem tinha case para chegar naquele throughput da plataforma, mas era sobre throughput de plataforma. Depois, acho que
18, 19, a gente caiu no cenário de governança. E por que a gente caiu no cenário de governança? A gente caiu num cenário de governança complexa porque todo mundo, e eu digo como todo mundo de uma maneira muito generalista, criou-se a ideia de que eu vou fazer uma rede em torno de mim mesmo. Tá? Então, a gente brincava que era o projeto Pinte o Cérebro, né? Que o cara falava assim, ó, eu vou dominar o mundo, e assim era com bancos, assim era com projetos de supply chain, que foram fiascos monumentais que aconteceram, porque eles partiram de ideias que eu vou governar e as pessoas vão girar em torno de mim, que na verdade não é distribuição, é apenas centralização de uma outra maneira. Tá? Quando a gente olha para o aspecto tecnológico, a governança, principalmente para as plataformas tecnológicas corporativas, a Hyperledger Bezo que a gente está usando com o Bacen, isso é um modelo de governança dentro do consórcio ABBC, que é a Associação Brasileira de Bancos, e foi até um ponto que eu levei lá no evento do Blockchain Rio, em que você conseguiu ter um nó de uma entidade que não tem fins lucrativos, que não tem um interesse econômico de ninguém, mas que representa um segmento. E ela fornece para aquele segmento o que a gente chama de uma infraestrutura de serviço. A gente ajudou a BBC a montar isso. Ficou extremamente interessante. É um desenho para ser copiado não só no Brasil, mas em outros lugares. Ao mesmo tempo que todo participante conseguiu manter a sua individualidade, a sua carteira e seus ativos segregados. E qual a governança? A governança é de uma entidade de classe. Então, a BBC, naquele contexto ali, ela é um nó que ela governa pelo interesse dos outros, ou seja, o interesse dela é claramente reduzir custos, gerar eficiência para os seus membros, que é por isso que ela é uma associação. Então, ela não tem um interesse conflitante entre A e B, ao mesmo tempo que todo mundo, quanto maior o volume que passa por ela, menor é o custo diluído no todo, mais eficiente é, e você consegue pegar um banco que é, sei lá, um S3 pequeno, e colocar ele em pé de igualdade tecnológico com um S2, tecnologicamente. E aí, onde é que ela investe? Ela investe, por exemplo, na empresa como a ViviChain, que a gente foi lá e abstraiu completamente, professor, a parte tecnológica. Então, a experiência é extremamente humana, e esse é um negócio importante se a gente quer escalar, e a governança foi extremamente simples. Então, a BBC não tem... Estou dando eles como exemplo, porque é um modelo que eu realmente acredito. Tá? Nesse contexto, só para a gente ilustrar, ele, mesmo sendo uma associação, ela não tem acesso à chave de um único participante. Todos têm sua identidade, a sua segurança, estão dentro das suas normas de LGPD e respondem por si e pela sua identidade, ao mesmo tempo que ela orquestra essa dinâmica de trabalho e permite que um banco com recursos limitados, comparado com outros players, né, porque não existe nenhum, vamos ser bem pragmáticos, né, não existe nenhum banco pobre, né, nenhum banco, se o cara já é um banco, ele já é um banco, né, mas comparativamente existe um desnexo muito grande entre eles, né? Um banco muito pequeno, muito grande, só que tecnologicamente eles têm o mesmo nível. Tecnologicamente a gente conseguiu equalizar esse cenário. Então eu posso pegar um S1, que tem lá uma equipe de 20, 30, 40 pessoas trabalhando em blockchain, e posso garantir que um banco pequeno está tendo acesso ao mesmo patamar de tecnologia. Então, a governança, na minha visão, ela passa por essas entidades. Tá? Porque são entidades que têm uma neutralidade e um interesse muito claro. Então, por exemplo, no setor de energia, né, pegando aí o gancho, poderia ser algum órgão regulador que tem um interesse de desenvolver o ecossistema. Não sei se às vezes coisas de classe dão certo, tá? Porque ele pode dividir para classe A ou classe B. O regulador no Brasil ajuda demais nisso. Mas eu acho que essa parte da governança, a parte tecnológica, a gente já conseguiu superar, que era um issue em 2018, por exemplo, mas agora o que a gente precisa achar modelos de escala. Porque se a gente recebe isso, tá? Recebe um cliente, por exemplo, um prospect, né?
que ele fala assim, eu tive uma ideia aqui para fazer em blockchain. Qual que é a ideia? A ideia é todo mundo se conecta em mim, eu sou dono de tudo, e aí eu tenho informação de todo mundo, e aí eu que mando, e aí você, de uma maneira muito polida, acaba tentando explicar, olha, talvez isso não funcione, talvez o seu caso não seja para blockchain. Se você está contando essa história para mim, você acha que os seus participantes não vão perceber? Então, quando a gente pega um cenário, e isso ficou muito bacana, em uma outra oportunidade a gente até apresenta mais à frente quando se tornar público, né, se a gente puder, mas só para os senhores terem ideia, assim, a gente consegue ter bancos concorrentes e nenhum está concorrendo com o outro, todos estão usando a mesma infraestrutura e a redução de custo é brutal. É brutal, brutal. Eficiência na veia, escalabilidade e acesso à tecnologia com uma governança baseada numa estrutura de classe. Poderia ser assim na área de energia, né? Alguma entidade ligada à classe estabelece ali uma estrutura de rede para aquele segmento. Ela vai ter uma governança muito simples, porque ela quer, no final do dia, fomentar o setor, tá? Garante que todos estão trabalhando juntos e permite, né, criar esse espaço de fomento. Eu sou fã de Recife, né, então, se a gente for pegar o Porto Digital, aquela região, na minha ignorância, não deixa de ser isso, né? O que você fez? Você criou uma região de fomento, criou um cenário onde a tecnologia e a inovação e o empreendedorismo pode desenvolver. Se não tivesse esse cenário, o que estaria, né? Cada um tentando fazer o seu mini polo, né? A sua mini região. Então, aí empresas maiores teriam chances de atrair mais para outro lado, os interesses seriam privados, né? Quando você pega uma situação como essa do Porto, em que você cria um polo numa região e gera, junto com o poder público, aí uma entidade, essa oportunidade, você tem um cenário de ganho em escala fenomenal, né? Vocês são um excelente exemplo, aí a Pita, e a gente está aí junto aí também. Fez sentido? Não sei se eu consegui. Agora, eu fico pensando que, do ponto de vista tecnológico, talvez seja mais fácil de resolver. A camada de direitos de propriedade, de direitos decisórios, essa camada ainda precisa de evoluir, porque é onde os conflitos se estabelecem. Mas eu vou deixar para os colegas aí também fazerem perguntas. Eu já estou tomando muito tempo. Quer falar aí, Valença? Veja, eu conheço muito de perto, né, a operação da BBChain, nós somos sócios, na verdade, a gente fundiu até um núcleo que nós tínhamos de blockchain e transferiu para a BBChain dentro de um processo de aceleração e de crescimento da BBChain. Então eu vou me restringir a não fazer perguntas, eu vou só fazer uma observação aí sobre a questão da governança. Eu acredito muito nesse modelo que Carneiro acabou de descrever, e eu acho que o ponto que é sua preocupação, professor Zé Carlos, é que obviamente não basta ter o interesse da associação de classe nesse exemplo, ou de um órgão regulador, mas precisa ter o controle efetivo, digamos assim, sobre o bom uso dessa infraestrutura, né? É lógico que a infraestrutura em si, pelas características próprias dela, né, do contrato inteligente, da garantia de que o que está registrado é imutável, enfim, e todos veem, né, ao mesmo tempo, né, todos estão envolvidos de forma, todos os players, digamos assim, que estão naquela rede. Isso já dá uma série de garantias a essa questão do cumprimento das regras, vamos colocar dessa forma, né? Mas talvez o que a gente ainda vai ter é um processo gradual, eu diria, de crescimento, esse aculturamento necessário aos órgãos reguladores, às associações de classe. Por exemplo, no caso da Pitang, nós somos fornecedores há muitos anos já do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E a gente vem conversando com eles já de muitos anos também sobre a ideia de eles como um órgão, né, que faz a regulação, de certa forma, do sistema elétrico, terem uma solução, por exemplo, atrelada a um blockchain.
e por mais que eles sejam receptivos à ideia, tem um trabalho de criação de cultura, né? Um trabalho de criação de mindset, vamos colocar assim, que é um processo gradual. Mas eu acho que a gente está num bom caminho, como o Brasil, eu diria. Se a gente for olhar para o Brasil como olhando só para a área pública, né? Que eu diria que nós temos muitas queixas, mas temos também muito sucesso, né? Nós somos exemplo de bom uso da tecnologia e de vanguarda até na tecnologia em números, né? Só para se falar, por exemplo, de uma receita do Pix, por exemplo, né? Só para citar um caso, né? Entre diversos outros que a gente poderia citar desde eleições, enfim. Então, eu vejo a metade cheia do copo aí. Eu acho que a gente tem, sem dúvida, dificuldades, tem desafios a serem encarados, principalmente, mais uma vez, de criação dessa cultura, de educação, vamos colocar assim, mas eu acho que a gente está num bom caminho. Mas eu vou deixar aí para Irã, por sinal, Irã, salve aí para você, viu? Fazia tempo que a gente não se via. Ô, Valência, tudo bom? Boa noite. Tudo jóia. Eu estou aqui mais como curioso aqui, tá? Porque minha área de interesse, na verdade, é mais blockchain pública, né? E é um pouco diferente da abordagem aqui, né? Eu estou mais interessado no... Oi, desculpa, pode falar, Carlinhos. Eu gostei desse ponto de Irã, que é importante, né? A gente olha muito sobre blockchains públicas e blockchains privadas. A tese que a gente defende é o passado conhecido e o comportamento humano, né? Então, a gente pegou a internet lá nos vieses de 80, né? Comecinhos de 80. Então, você tinha ali, a internet já existia, né? Já tinha essa internet, né? Aí depois você teve uma internet ainda muito... Estou pensando em mainstream, né? Não estou pensando em adesão geral e volume. A gente tem uma visão muito clara também sobre isso, tá? E a gente está numa fase similar ao contexto da internet, que era a história da intranet, extranet e internet. A internet, na verdade, já existia lá. Só que a gente teve que passar por esse ciclo que Valência trouxe muito bem, né? De amadurecimento e aculturamento e educação, que era... E eu estou falando do aspecto empresarial, tá? As pessoas físicas já usavam a internet e as empresas ainda não. Né? Lembra? Acho que a gente tem aqui, todo mundo passou por isso. Claro, a gente já usava BBS, estava usando o navegador, e a tua empresa ainda estava o quê? Na intranet. Porque ela tinha que entender se aquilo expunha ou não os interesses dela. Aí ela começou a dar um passo um pouco mais avançado, que é o momento que a gente olha agora, é esse de extranet, o nosso paralelo mais próximo, tá? Aonde, por exemplo, a gente está fazendo um teste agora super, super curioso, que a gente espera ter sucesso. Na verdade, a gente teve sucesso, tá? A gente só vai fazer e divulgar o paper, porque não é sobre teoria, né? Aonde a gente consegue fazer a movimentação entre permissionadas públicas, porque esse é um conceito, né? Uma rede pode ser pública e permissionada. As pessoas, às vezes, não pensam. Pública é sobre ter visibilidade e acesso a. E permissionada é se eu deixo quem ou qual é a condição. Registrar alguma coisa, alterar ou inserir. Então, eu posso ter pública permissionada. A leitura que a gente está vendo agora... Quando eu falo pública, é pública e... Pública. É permissionless, né? Ou seja, qualquer um pode entrar, escrever, participar. Né? É a pública que a gente fala. A gente tem pública permissionada e pública. Perfeito. A melhor analogia que eu faço, a gente já teve as permissionadas puras, que é aquela rede que existe no porão de alguém. A gente está indo para um conceito mais pública permissionado, ou seja, uma parte da informação que pode ser pública, mas ainda tem uma questão de permissionamento. E à medida que os protocolos evoluírem, tipo um ZKA, por exemplo, né, um Zero Knowledge Proof, evoluir efetivo, né, já tem uso, já estamos validando isso, e outras abordagens, tem abordagens até mais simples, que às vezes a gente complica a vida, né, mas a gente está, por exemplo, testando uma abordagem que é extremamente simples, a gente pretende divulgar breve. À medida que isso evoluir, vai ser natural um pública, tá? Porque você vai conseguir, eventualmente, a gente está falando de algumas rodas de anos aqui, você vai conseguir, mesmo dentro de uma rede pública, garantir acesso, informação e visibilidade a quem é de direito, né? A gente ainda nem discutiu, por exemplo, criptografia homomórfica dentro do blockchain, e a gente está olhando isso. Não, e é um debate super atual, até na própria rede do Bitcoin, que eu acompanho mais, né? Está em voga agora, o maior debate que está em curso é o da Drive Chain. Vamos deixar a Drive Chain ou não? Tem uma certa Drive Chain hoje, mas é um pouco diferente, né? Não é
com o PEG perfeito lá do MAC, com os mineradores, né? Mas então é um debate super agora. Vamos deixar ter drive chain no Bitcoin para poder ter inovações em torno, sem prejudicar o core, né? Essa discussão está, inclusive, em voga agora, né? Tem gente pró, gente contra. Eu ainda não tomei uma decisão assim, estou estudando, entendendo ainda. Mas é um debate super atual, né? Inclusive, essa questão usar a blockchain pública com coisas privadas ou permissionadas interagindo com ela, né? Sim. Olha o poder do que a gente está falando aqui, né? Já que a gente está num grupo de pessoas inteligentes, é sempre bom a gente ter esses pensamentos fora da caixinha, né? O que muitas vezes conta é muito mais sobre a percepção do que sobre o fato. Eu acho que em 2018, tem alguns anos, eu escrevi um pequeno texto falando sobre se a internet era pública. A gente tem a percepção de que a internet é pública e não é. Tá? A internet em si, o conceito da internet é controlado por meia dúzia de países. Tá? Então, tem os comitês da internet e a gente está usando a internet é pública. Ela se tornou quase um facility, né? Mas o que a gente está usando aqui é uma rede controlada por meia dúzia de órgãos no globo, tá? E a gente fez, na época, um estudo olhando os mineradores em si, para a gente ter a percepção se era realmente pública. A gente chegou numa faixa de 12 mineradores. Então, quando você olha toda a mineração naquela época, a gente estava chegando a 12 mineradores. Ah, legal. Porque são pools, né? Muitas vezes são pools formados por N pessoas. Né? Mas, na prática, são 12 caras. Então, porque as outras só estão fornecendo capacidade computacional, não tem noção do que está acontecendo na própria máquina, né? Os pulmões basicamente é isso, né? Estão passando por ali por dentro. Então, eu acho que a percepção vai mudando, né? A gente está nessa fase, nesse andamento. Eu acho que em 5 anos ou um pouquinho mais, eu sou otimista, mas não quero ter tanto. Porque a governança, como o professor falou, ela ajuda que as pessoas sigam na linha, porque é bom para todo mundo, mantém o valor da rede, né? Mantém o valor da rede, então ninguém quer, apesar de poder ter uma certa concentração, se você for contra a rede, você está se prejudicando a si próprio. Ou seja, tem uma teoria dos jogos aí funcionando bem, até hoje, por exemplo, por 15 anos ainda, 14 anos funcionando. No caso da Ethereum tem discussões, né? Agora que eles fizeram Proof of Stake aí. Mas é esse cenário, tá? A visualização que a gente olha é permissionada, privada permissionada, aí vai para um cenário de pública permissionada até chegar no equivalente a pública. E a gente está falando de mainstream, tá? Tem gente que já está lá na frente, como mesmo na década de 80, né? A gente tem o célebre, não sei quem vai lembrar, do Unibanco, né? Não vou nem pegar o Itaú Unibanco, mas o Unibanco na década do começo dos anos 90 já tinha um banco digital, né, que você instalava lá no computadorzinho há muitos anos atrás, né? E era um cara pioneiro naquele contexto ali, né? Os bancos digitais, como a gente vê hoje, vieram ali na faixa dos 90, né? E todo mundo abriu porteira para bancos digitais. Tá? André, oi. Me permita trabalhar agora em termos prospectivos. Olhando no cenário futuro, o que você, enquanto empresa, imagina quais são os entraves para o crescimento, quais são aquelas variáveis que contariam enormemente se estivessem funcionando, como, por exemplo, aqui do lado da academia, formação de capital humano. Como é que está essa área aí? Ou seja, a formação está aquém do necessário? Que áreas essa parte da economia poderia contribuir mais? Eu queria que você desse uma leitura aí rápida sobre isso. Então, acho que a gente tem o aspecto tecnológico, ele está bem resolvido, capacidade computacional está bem resolvida, então isso foi um assunto superado. A gente tem, de longe, uma questão de mão de obra, assim como a gente tem na área de tecnologia como um todo, ainda é um gap, né? Quando a gente olha para esse cenário de blockchain, é um problema. A gente decidiu olhar para o copo meio cheio, né? Então, a gente fez PIP, FAPESP, e aí absorveu o time do PIP, FAPESP, treinamos. Hoje a gente tem profissional que veio de lá. Profissional, a gente já tem algumas estratégias de permitir que o colaborador more onde ele quiser, né? Então, a gente tem um colaborador nosso que é nosso colaborador aqui,
e decidiu ir para o Canadá. A gente falou, tá bom, ok, vai para o Canadá, continua sendo nosso funcionário no Canadá. E está dando super certo, super bem. Então, a formação, ela é necessária, e ao mesmo tempo a gente entende que é uma ilusão a gente achar que a gente vai pegar o cara perfeito da universidade. Então, todo empresário tem que tomar essa decisão conscientemente de falar, ok, eu vou investir, né? Vou entrar lá junto com a universidade, vou pegar esse colaborador num estágio em que ele tem potencial, mas ainda não detém conhecimento, e vou trazer para dentro. Tá? E aí forma. Então, uma das coisas que a gente estabeleceu muito forte, hoje, por exemplo, a gente consegue pegar um profissional pleno em algumas tecnologias próximas, e em torno de 3 a 6 meses eu consigo transformar ele em pleno já em blockchain, porque uma hiperexposição funciona muito, né? Aí tem toda a teoria do 70-20-10, né? Só para a gente pegar aqui, né? Então, quando você troca, quando você experimenta, quando você utiliza, a sua aceleração é muito grande. Mas a base acadêmica ajuda demais. É diferente quando eu pego alguém sem esse fundamento, e aí eu não estou discutindo ele aprender blockchain, eu estou discutindo ele aprender algoritmo, computação, eu estou discutindo muito para baixo. A linha de corte está muito para baixo. Então, a academia é essencial, a gente considera isso como um fator relevante. E tem um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, que pode ter aí, a gente está observando alguns casos aqui nos Estados Unidos, de negacionismo, né? O negacionismo se espalha amplamente, né? Então, você vê aí, pegando o gancho de CBDCs, né? Você tem já países adotando CBDCs, né? O Brasil, você pega notadamente países que estão avançados, Brasil, China e alguns outros, que estão realmente bem posicionados em CBDC. Ao mesmo tempo, você está vendo uma das maiores economias do mundo, que está olhando uma estratégia global de sair da sua moeda, porque é uma estratégia que a gente nota globalmente, né, com outras economias subindo suas próprias moedas para serem moedas globais. E agora, nas últimas semanas, não sei quando vocês estão acompanhando, está tendo uma marcha no Congresso para proibir de ter uma CBDC lá, né? Sobre a ideia de N coisas e ser rastreável. Né? O dinheiro lícito, as movimentações financeiras lícitas, elas já têm um nível de rastreio gigantesco há anos. A diferença é que, para usar isso como uma prova, o cara precisa ir lá no juiz. Mas, por exemplo, existe uma interface comum no mercado financeiro chamada CCS, em que praticamente qualquer documentação que você faz, eu não lembro se o valor é a partir de R$5.000, abriu conta, você tem que formar, movimentou mais que X, você tem que formar. Agora, isso pode ser usado? Não, serve para o regulador monitorar o sistema. Agora, eu posso chegar e pedir o extrato de uma pessoa? O regulador pode, via uma autorização jurídica. Então, esse acesso, essa rastreabilidade já se tem. Né? Mas existem as instituições para o qual permite fazer ou não usar. E às vezes o pessoal cria essa ideia de que, porque vai ser em blockchain, vai ser rastreável. Né? Gente, tem maneiras de fazer isso. Tá? Então, por exemplo, no papel digital, a gente não quer dizer que uma pessoa pegou o depósito e ele vai ficar transitando o resto da vida. Né? Quando você transformou o depósito em outro ativo, você pode fazer um burn daquele depósito, você queima aquele token. E o rastreio vai ser da criação dele até a utilização. Isso não é um rastreio ruim. Eu sei que uma pessoa gerou um depósito, utilizou esse depósito para comprar um título público e logo esse depósito foi queimado. Isso é um rastreio que você precisa ter para fins de compliance, regulatório, política e várias coisas. Mas não quer dizer que eu vou saber, legal, e esse título público foi para qual local. Então, existem técnicas, existem maneiras. Existe também um sensacionalismo de dizer isso, tá? E crimes ocorrem nesse cenário. Hoje a gente estava num evento da Plug and Play e saiu um dado, né, que o nível de lavagem de dinheiro com cripto é 0,003. Se não me engano, um dado da Bcrypto, algo próximo a isso, comparado com o dinheiro fiduciário, papel, né? Então, quando você vê o negacionismo em cima disso, você deveria levantar alguns pontos do tipo assim, qual que é o problema aqui? Se aqui não está o maior problema, né? Quem faz operações lícitas e tudo ok, não está preocupado com isso. Então, esse negacionismo me preocupa, tá? Porque ele não é racional. Os órgãos reguladores também, né? É impressionante.
A gente tem um cenário que a gente está, por exemplo, CVM, né? Os órgãos reguladores, por exemplo. Mas, não, desculpa, eu estou falando lá nos Estados Unidos. Ah, Né? sim, sim. Não, mas é estranho, né? É um contrassenso. Então, tem dois efeitos possíveis, professor. Um deles é isolar, né? Eles podem cair no cenário de se isolar. Eu tenho a impressão até que aqui é mais flexível, né? Porque, por exemplo, a ETF a gente tem há 2, 3 anos já, não sei. O negócio com os Estados Unidos ainda não aconteceu. Ou seja, eu acho até a regulação aqui mais amigável do que a americana. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você olha o sistema financeiro americano em si, acho que a parte de capital markets, eles são imbatíveis. O mercado de capitais é imbatível, não dá nem para discutir bolsa, então nem se fala. Mas quando você vai para a parte transacional econômico, acho que, se eu não me engano, durante a pandemia, as pessoas recebiam cheque. Eu morei lá um ano, não se comparava ao sistema bancário brasileiro. Não é isso. Agora, outras coisas, sim. Mercado de capitais nem se fala, muito mais aquecido. Né? Tem outras coisas que a gente pode e deve aprender a colaborar. Né? Acho que esse é um cenário que a gente acredita. Então, esse cenário de falta de mão de obra e esse negacionismo são dois pontos que me preocupam. A parte tecnológica hoje me preocupa muito pouco. A gente vê muita gente muito competente nas universidades, aqui no Brasil, inclusive. A gente deve estar soltando aí, só por curiosidade, aí a gente já vai... Daqui a pouco a gente espera pescar um pouco aí no aquário. Professor, se tiver gente aí já vai avisando, a gente está soltando aqui um projeto novo que a gente vai buscar nas universidades, porque a gente acredita que é esse o lugar, tá? Onde a gente vai buscar mão de obra qualificada e que está buscando uma carreira, né? Tem que estar buscando a carreira aqui no Brasil, tem família, tem todo um contexto aqui que vale muito a pena. E detalhe, se de repente ele falar assim, eu quero morar um tempo fora. Vai, ué. Essa não deveria ser mais uma restrição, né? Eu gostaria só de reforçar que isso que o Eiran colocou, que, de fato, o nosso ambiente regulatório está realmente muito amigável. Se você olha para a postura do Banco Central, hoje mesmo pela manhã eu estava vendo um evento de tokenização de ativos sustentáveis. É incrível a capacidade que o banco está tendo de juntar as pessoas, estimular, envolver e criar condições. Eu não percebo no mundo isso aí. Ed participa também. A gente acabou de aprovar um artigo lá no Banco Central, num workshop de tokenização que eles fizeram, sobre Lightning concorrendo com o Pix, a comparação dos dois. E foi super bem recebido e tudo. Então, assim, realmente... Eu posso dar um depoimento que atesta esse ponto aí que vocês estão tratando. Nós somos investidores também e desenvolvemos a tecnologia, inclusive com a BibChain, da Bolsa OTC. A Bolsa OTC é uma startup que está dentro do sandbox do Banco Central, que faz... A ideia original dela, como o nome está dizendo, essa é uma nova bolsa. Então, fazendo uma analogia bem rasteira, é como se fosse transformar a emissão de debêntures em um ativo similar a ser negociado como se fosse uma ação. Então, empresas que não são listadas em bolsa, que não são listadas na B3, que também é cliente nosso, poderiam fazer a emissão através de uma plataforma como da Bolsa OTC, por baixo tem um blockchain que gera uma tokenização e tal. Só quando a plataforma foi lançada e está dentro do sandbox do Banco Central, começou-se a perceber que isso poderia tokenizar efetivamente qualquer ativo, né? Principalmente ativos financeiros, que já estava mais próximo do que foi o desenvolvimento da plataforma. E aí, recentemente, para corroborar o que vocês estavam falando, o Banco Central autorizou que a Bolsa OTC fizesse tokenização de LCIs, mas a gente já vem fazendo CDBs também, mas com a garantia, o registro da LCI sendo a própria blockchain da Bolsa OTC. Ou seja, você não precisa efetivamente fazer um registro, uma registradora. Então, a tomada de decisão do Banco Central de permitir isto já é um sinal claro e inequívoco dessa liberalização, digamos assim, dessa flexibilização, desse olhar mais aberto para a inovação, para o que está chegando. Então, e óbvio que isso vai gerar economia também, né? Porque o custo médio de um registro desse é em torno de 3%, 4% do valor do título, vamos chamar assim. E na hora que você tokeniza, é lógico que a Bolsa OTC também vai cobrar, mas ela certamente não vai cobrar 3% ou 4%, vai cobrar menos até para ser competitiva.
Então, só para citar um exemplo de algo que foi autorizado pelo Banco Central e que está dentro, obviamente, de uma lupa maior do Banco Central, porque está dentro do sandbox do Banco Central. Perfeito, É uma postura, e eu acho que tem um fundamento que eu respeito, que é a questão do funcionário público de carreira, né? Muitas das pessoas que a gente está vendo hoje no Real Digital, eu lembro de encontrar, sei lá, na Febraban em 2017. Então, É a uma pessoa institucionalidade funcionando, né? Assim, assim, em alguns órgãos a gente consegue isso. É um cara que teve a chance de fazer mestrado, estudar, participar, e hoje você vê esse cara ali liderando o assunto, mas com um nível de propriedade profundo. Não é uma pessoa que mudou o vento, caiu lá e está falando sobre o assunto, entendeu? São pesquisadores, né? Você vê que o cara tem paper, o cara tem fundamento. Não vá raso conversar com ele que você vai levar um toco. Não vá raso conversar porque você vai levar um toco. Entendeu? Então, eu admiro, assim, no Bacen, alguns outros órgãos eu tenho essa mesma percepção, é exemplo para ser seguido, né, para falar assim, ó, é assim que é, tá? Não é só a parte ruim que a gente fala, né, olha aqui, ó, são funcionários de carreira que tiraram o tempo para estudar, entenderam, estudaram e estão bem posicionados, gerando um efeito gigantesco na sociedade. A gente está falando aqui do Bacen, mas no final do dia são as pessoas que estão lá, né? Alguém teve que comprar esse desafio, né? Falar, olha, eu acredito nisso e eu vou. E a independência pode fortalecer ainda mais isso, né? Sim, esse é um cenário. Senão, soprou o vento, né? Como a gente poderia dar um nome chique aqui. Soprou o vento, não gosto, eu gosto. Né? E a gente vê um time extremamente coeso, né? Com fundamento, né? Que não fica a cada 4 anos preocupado se vai ou não vai seguir, né? Você tem um cenário aí mais positivo, né, vamos dizer assim. E eles estão criando um novo paradigma, que é esse da cooperação público-privado, ou seja, a gente se acostumou, do ponto de vista teórico, político e econômico, a pensar ou é o Estado que guia o desenvolvimento ou é o mercado. E, na realidade, o que a gente está vendo que dá certo é a cooperação dessas duas entidades. Então, só tenho a fazer elogios. Meus amigos, estamos chegando à conclusão do prazo que nos colocamos, para não ficar muito extenso e também não explorar muito o nosso convidado. Eu queria agradecer enormemente o André, o Valença, o Eiran, o Edmilson, enfim, e se vocês quiserem algumas palavras finais, ainda o microfone é de vocês. Só agradeço aí a oportunidade, professor, pelo convite aí, e agradecer aí ao André aí pela exposição. Eu também só tenho a agradecer, é sempre um aprendizado muito grande participar de debates e de apresentações como essa. Eu vou deixar o André aí, que é o nosso apresentador, dar as palavras aí finais. Professor, primeiro é agradecer. Eu gostaria de dar aqui um agradecimento total e falar assim, poxa, queríamos ter mais como o senhor. Isso é tão simples quanto, né? Porque no final do dia a gente está aqui promovendo algo que a gente está levando, o que a gente acabou, o professor acabou de falar, né? A cooperação entre o público e o privado, é uma universidade falando com a empresa privada e compartilhando e gerando conhecimento. Esse é um cenário que tem futuro, não tem como não dar certo, né? Se a gente consegue trabalhar isso de maneira, o protagonismo aí que vocês estão fazendo nesse cenário, de abrir para startups também, né? Porque muitas vezes ir para startups nacionais, porque a gente vive uma síndrome de às vezes tudo que parece que é de fora é melhor, né? Não, a gente tem alta tecnologia, tem gente boa trabalhando aqui, com boa localização, bem posicionada, exportando tecnologia, e a gente precisa dessa conexão que a gente está gerando aqui. Tá? Muito obrigado aí pelo tempo e pela oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, Um abraço. obrigado.